Olá, queridos alunos, olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bárbara Lizardo e nós estamos começando mais uma aula. E agora é a vez de Geografia, com a nossa aula 87. Na nossa aula 87, nós temos o Sistema Político-Econômico Capitalista, parte 1, né? Então, a gente vai verificar no decorrer da aula de hoje características, né, do sistema capitalista, verificando as suas fases. Nem todas as fases estudaremos hoje, porque, né, em uma próxima aula daremos continuidade. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o capitalismo e a sua primeira fase, né, que foi o capitalismo comercial. Tudo bem? Então vamos começar. O capitalismo, tá? Como vocês estão acompanhando aí junto comigo, é um sistema econômico, tá? Sistema econômico e social que vai surgir, né? Que surge na Europa durante a Idade Média, mais precisamente aí nos séculos 11 e 15, tá? Esse sistema lentamente ele foi se sobrepondo ao feudalismo, que aí ele se torna predominantemente, né? Se torna predominante a partir, mais especificamente, do século XVIII. E ao longo do tempo, o capitalismo ele passa por diferentes fases, tá? Então, esse sistema capitalista, ele começa com a fase do capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, capitalismo técnico-científico, tá? Então, nesse sistema capitalista, a sociedade ela vai ser marcada por uma tensão, tá, entre as classes sociais, a burguesia e o proletariado. E aí vale lembrar, né, que o capitalismo ele veio em surgimento para sobrepor quem, gente? O feudalismo, né, que vocês também já estudaram em história, tá? O feudalismo, que era uma ordem social, uma ordem econômica, política da Idade Média, em que a autoridade política era principalmente exercida por quem? Pelos nobres, né? E aí eles tomavam por base a posse de terra e o trabalho entre servo e camponês, tá bom? Então, o capitalismo veio para sobrepor o feudalismo, tá? Continuando os nossos estudos ainda sobre o capitalismo, esse sistema ele tem várias características, tá bom? Uma dessas características vai ser o quê? A propriedade privada dos meios de produção, tá? Vou grifar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Isso aqui é uma característica principal desse sistema. Por quê? Porque as terras, as empresas, as máquinas, né, os maquinários, entre outros meios de produção, estarão concentrados na mão de quem? A quem possui, né, o capital, o dinheiro, tá? Para quê? Para que esse capital possa adquirir materiais para fazer funcionar, tá bom? Então aqui vocês observam, né, essa imagem de uma linha de produção de uma indústria têxtil, tá bom? Então o sistema capitalista ele tem como característica, né, um comando por meio de um proprietário, de donos, de acionistas dessas empresas, tá? Outra característica muito forte do sistema capitalista, tá? A gente vai ver que é essa divisão em classes sociais, tá bom? Onde a gente vai ter aí a burguesia e o proletariado, tá? Isso é uma divisão em classes sociais. Quem vai ser a burguesia, tá? Serão aquelas pessoas que vão ter os meios de produção, vão ter o capital, vão ter o dinheiro necessário, tá? Para produzir bens e mercadorias. Só que para produzir esses bens e essas mercadorias, vão precisar de quem? De pessoas, de trabalhadores, que serão quem? O que a gente chama de proletariado. O proletariado, como ele não possui o capital, né, o dinheiro, como não possui os meios de produção, o que esse proletariado, o que esse trabalhador vai fazer? Ele vai vender a sua força de trabalho, ou seja, ele vai ser um
assalariado. Ele vai vender a sua força de trabalho, tá? Para conseguir se manter, né? Ele vende sua força de trabalho em troca de quê? De um salário mensal, tá? Então, uma marca muito forte aí do sistema capitalismo foi essa divisão de classes sociais. Os burgueses, que tinham os meios de produção, e os proletariados, que precisavam vender a sua força de trabalho para ganhar um salário em troca disso. Certo até aí? Gente, sobre esse trabalho assalariado, vamos verificar outras informações, tá? O capitalismo, ele vai buscar principalmente o lucro, tá? Esse lucro, ele vai se dar por meio de venda de produtos e de mercadorias. Tá? Para ter essa venda de produtos e mercadorias, é necessário que alguém produza, né, essas mercadorias. E aí vai ser justamente, né, uma característica do capitalismo, o trabalho assalariado, que nós comentamos ainda agora, tá? O homem, né, a mulher, a sociedade vende a sua força de trabalho, tá? Porque ele não detém dinheiro, não detém capital, tá? E aí a gente tem como exemplo a diarista, um pedreiro, um padeiro, eu, professora, não é? Então, eles têm um trabalho assalariado, porque logo eu vivo num país capitalista, né? Capitalista, então, gira em torno do capital, tá bom? Outra característica muito forte desse sistema também é a chamada economia de mercado. A base desse sistema capitalista, tá, vai ser a economia de mercado, tá? Onde a economia ela vai ser controlada por empresas, bancos, ou seja, pela iniciativa privada, tá bom? Então, na economia de mercado, quem vai deter o poder, quem vai deter o controle, tá? São as empresas privadas, são os bancos, são os proprietários, os acionistas, os sócios dessas empresas, tá certo? Outra característica do capitalismo, desse sistema, né, capitalista, a gente vai ver que é a livre concorrência. Então, o que que acontece? Se a gente sabe, tá, que a economia do capitalismo é economia de mercado e que, né, essas empresas, essas indústrias, elas precisam dos trabalhadores para vender a sua força de trabalho para gerar o lucro, consequentemente, a gente vai ter o quê? Muitas empresas com a livre concorrência, né, com a livre iniciativa. Ou seja, nessa livre concorrência, tá, existe uma certa liberdade para empreender certos negócios e promover a concorrência, tá? Lembra que eu falei para vocês que uma das características do sistema capitalista é conseguir o lucro? Para conseguir o lucro, o que essas empresas, o que essas indústrias vão fazer? Vão fazer a concorrência, né? Ou seja, vão tentar produzir ali o melhor produto, né? Para que nós, consumidores, tenhamos vontade de comprar, né? Tenhamos vontade de ter aquilo na nossa casa. Ah, porque é um produto que dura mais, é um produto que é relativamente barato. Então, isso vai gerar o quê? Uma concorrência entre as empresas, né? Por quê? Porque está visando o lucro, né? O sistema capitalista, ele gira em torno do capital, do dinheiro. E para isso, essas empresas, elas precisam concorrer, tá bom? Gente, a primeira fase do capitalismo, a gente diz que foi o capitalismo comercial, tá? O capitalismo comercial, ele vai surgir, então, né, do século XV até a primeira metade do século XVIII, tá? Essa primeira fase do capitalismo, ela vai ser marcada pelo quê? Pela descoberta de novas terras além da Europa, né? Através do período histórico chamado de grandes navegações, tá?
Isso gerou o quê? Gerou trocas comerciais no período da colonização da América, da África e da Ásia. Gente, o capitalismo comercial, tá? Ele surge no período histórico das grandes navegações. Lembra lá do período das grandes navegações? Os europeus eram os pioneiros, né, nas buscas marítimas, nas rotas marítimas, para conseguir território, né, para conseguir riqueza, exploravam, né? Então, o que acontecia? Países europeus iam em busca, né, dessas riquezas em áreas da América, em áreas da África, em áreas da Ásia, né? E aí começava todo aquele processo de colonização, né, que a gente verifica na história, tá? Então, a primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial e surge no período aí das grandes navegações, tá? Acompanha junto comigo aí outras informações sobre essa etapa, tá? As potências da época, ou seja, nessa época a gente está falando de quem? Né? Países europeus. Então, essas potências, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, o que eles fizeram? Eles passaram a acumular capital, tá? Por meio do domínio econômico de suas colônias. Lembra que eu falei ainda agora, o período da colonização? A Europa fazendo o processo de colonização em áreas da América, da África e da Ásia? Pois é. Então, o que acontecia aí nesse momento? Havia exploração dos metais preciosos, da mão de obra escrava e dos produtos agrícolas. Então, é aí, né, que vai surgir de fato essa primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, tá? Colonização ali começando com os países europeus, colonizando outras áreas da América, da África, da Ásia, como eu grifei aqui para vocês, buscando a mão de obra escrava, buscando metais preciosos, buscando os produtos agrícolas, tá? Então vamos observar um mapa para vocês entenderem aqui o que eu estou falando para vocês, tá bom? Então a gente tem aí, né, essa caravela representando a Europa, justamente porque eram os pioneiros aí na navegação. E aí começava o processo de colonização. Aqui a gente tem mão de obra, né? A escravidão indígena, a busca dos recursos naturais ali por meio da floresta, por exemplo. Aqui eu estou falando da América do Sul. Mas isso acontece também para cá, para as áreas africanas, tá bom? E também para as áreas asiáticas. Então, essa caravela aí marca o período das grandes navegações, né? Mostrando ali os países europeus em busca de mão de obra escrava, produtos agrícolas e metais preciosos, tá bom? Feito isso, se desenvolve aí essa primeira etapa do capitalismo, que é o capitalismo comercial, né? E vai ter aí duas marcas também, né, dessa fase do capitalismo comercial, que vai ser o artesanato e a manufatura, tá? Então vocês observam aqui comigo, né, essa parte aqui do artesanato. O que acontecia? O artesão, ele trabalhava, ó, manualmente, com a utilização de ferramentas mais simples, né, para construir, né, para fabricar sapatos, né, entre outros materiais, né? Os artesãos, então, tinham esse modo de trabalho. Posteriormente, essa fase do capitalismo comercial traz algumas inovações, né, trocando aí esse trabalho manual, só manual, né, digamos assim, pela manufatura, tá? Onde esse trabalhador ele já poderia contar aí, né, com a ajuda de instrumentos ou máquinas mais simples. Sobre o capitalismo comercial, a gente vai verificar aí outras informações, né, que nós temos aí. As colônias também consumiam os bens produzidos nas metrópoles. Então percebam aí duas palavras importantes: colônias e metrópoles, tá?
além de receber o excedente. O comércio de mercadorias e a exploração das colônias do século XVI até o XVIII possibilitaram a acumulação de capitais pela burguesia. Daí o nome capitalismo comercial, a primeira fase do sistema capitalista, tá bom? Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um desenho aqui para vocês, tá? Que se chama o acordo, né? O pacto colonial. Então, o que acontece? A gente tinha aqui, ó, a metrópole, que era justamente quem colonizava, né? Os países europeus que colonizavam. Essa metrópole precisava da colônia, por quê? Porque a colônia enviava o quê para a metrópole? Matéria-prima, tá? Para a fabricação de produtos. Em contrapartida, essa metrópole, ela fornecia, né, esse consumo de manufaturas, tá? Ou seja, de forma bem resumida, a colônia oferecia matéria-prima para a metrópole e a colônia só podia comprar se fosse da metrópole, né? Então, era uma relação ali de duas vias, né? A colônia, como o nome já diz, estava sendo colonizada e tinha que cumprir esse pacto que não era tão justo, tá bom? Então, feito isso, eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Temos aí a primeira questão, escolha duas características do capitalismo e as defina. Segunda questão, nós temos por que a fase do capitalismo comercial também ficou conhecida como as grandes navegações. Façam aí, coloquem no chat a resposta que já eu retorno com vocês.
retornando e agora é o momento de verificar o que é que vocês colocaram aí no chat, né, das perguntas, as respostas, né, das questões 1 e 2. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, não fiquem chateados. Se eu falar também o nome errado, me perdoem, tá bom? Então, nós temos algumas participações aqui no nosso chat público, tá? Vocês precisam colocar a questão e a resposta, senão não vou conseguir entender do que vocês estão falando, tá bom? A Ellen colocou aí artesanato e manufatura, mas ela não colocou qual questão, tá? Ivo, ninguém lê as minhas mensagens. Estou lendo, Ivo. Qual é a sua resposta? Temos aí a resposta da Iane, questão 1. Artes, Iane. Olha, vamos prestar atenção. Temos a resposta do Antônio. O comunismo. Acho que ele quis falar consumismo, né? Temos aí a resposta da Gerliane, que colocou artesanato e manutenção, mas não é ainda, Gerliane, o que vocês têm que colocar. A Maria Eduarda colocou na questão 2, foi porque foi com as navegações que o comércio evoluiu. Tá no caminho, Maria. Tá no caminho, tá quase certo. Iane, questão 2. Eram chamadas assim porque ocorreram na época das grandes navegações. Também tá no caminho. A Julie colocou questão 1, artesanato e manufatura. A Sofia colocou questão 1, artesanato e manufatura, lá da escola Leonor Santiago, eu acho, né? O Jonatas, artesanato e manufatura. Gente, na primeira questão vocês tinham tantas coisas para colocar sobre as características do capitalismo, né? A gente falou tanta coisa na aula de hoje sobre as características, né? A gente falou sobre a questão da propriedade privada, do lucro, da concorrência, do capital, não é mesmo? Então, vocês tinham uma infinidade. A gente falou do trabalhador assalariado, a gente falou da burguesia, que era quem detinha os meios de produção, né? Então, faltou colocar bastante coisa aí, tá? Então, a gente vai corrigir a primeira questão e aí eu volto para comentar a segunda, tá? Olha só, na primeira questão, escolha 2 características do capitalismo e as defina, tá? Vamos aqui no nosso gabarito, que no gabarito eu coloquei aqui todas as as características possíveis, tá? Coloquei aqui, ó, propriedade privada dos meios de produção, né? Que eram as terras, os equipamentos que pertenciam aos donos, né? O lucro, que é o principal objetivo, gente, desse sistema capitalista, tá? É o lucro, é o capital que movimenta, né, esse sistema. Temos ainda outra característica, olha, a economia de mercado, que eu também falei aí no decorrer da aula, que é a livre iniciativa do mercado, tá? Com pouca ou nenhuma intervenção do Estado. Quem vai mandar dessa economia de mercado? É a indústria, é a empresa, é o dono, é o acionista, é o sócio, tá? No sistema capitalista, a gente tem outra característica que são as classes sociais, marcado pela burguesia e pelo proletariado, tá bom? Outra característica do sistema capitalista é o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador ele vai fazer o quê? Ele vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário mensal, porque sem esse salário ele não sobrevive no sistema capitalista. Outra característica é a livre concorrência. Vai ser o quê? Vai ser a disputa entre essas empresas, entre essas indústrias, tá? Então, a gente tem essas várias características: economia de mercado, classe social, trabalho assalariado, livre concorrência, lucro, propriedade privada, tá bom? Então, a gente tem essas características aí, certo? Na segunda questão, que eu vi também que vocês colocaram assim respostas no caminho só, né? O que diz na segunda questão? Por que a fase do capitalismo comercial também ficou conhecida
como as grandes navegações, né? A gente teve ali 2 alunas que se aproximaram da resposta, tá? Mas ainda não foi exatamente, tá? Mas não tem problema, a hora de errar é agora. Então, olha só, sobre essa segunda questão, nós temos aqui no nosso gabarito comentado o seguinte: porque foi durante esse período, tá? Porque foi durante a expansão marítima, nesse período histórico das grandes navegações, que permitiu que os europeus tomassem contato com territórios desconhecidos pelos europeus, tá? E aí esses europeus fizeram o quê? Exploração, fizeram o quê? Ocupação, tá? Lembra lá que eu falei para vocês que os europeus eram os pioneiros aí nesse período histórico das grandes navegações e saíam em busca da mão de obra escrava, das pedras preciosas e também de produtos agrícolas, né, que pudessem fortalecer a economia das suas metrópoles, tá bom? Então tinha essa relação, a metrópole dos colonizadores europeus com a colônia, né, dos países ali da América, da África e da Ásia, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida ainda estarei aqui no chat para tirar as possíveis dúvidas, tá bom? Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.